Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e para falar sobre isso, a Sandra Baraldi, que é presidente do Sindicato dos Professores de Jundiaí, o Simpro. Sandra, professor tem o que comemorar nesse dia? Sim, Anselmo, eu considero que temos sim muito a ser comemorado, porque apesar de toda a dificuldade que nós sabemos, a população brasileira sabe e ultimamente pela estatística que eu ando acompanhando, no mundo a educação está difícil. Nós temos que comemorar sim. Comemorar o quê? Comemorar em primeiro lugar a escolha que nós fizemos. Foi uma escolha certa? Foi uma escolha de lidar com a vida, com as pessoas, com passar ensinamentos, passar o que aprendemos, aprender com as pessoas que convivemos. Então, eu considero, e se você falar com a maioria dos professores, é uma das mais nobres profissões que eu conheço. Só por isso nós já devemos comemorar a escolha que fizemos. O professor hoje, ele é remunerado à altura, nem vou falar assim pelo merecimento, porque uns certamente merecem mais do que os outros, sem desmerecê-los, mas ele é remunerado à altura? De forma nenhuma, de forma nenhuma. E vamos falar só dos bons professores, porque se for um professor mediano, um mau professor, nem merece esse título. O professor tem que ser bom sim. O professor ele tem que ser pai e mãe, ele tem que ser médico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser juiz, porque o que acontece de brigas na escola e um vê o seu lado, o outro vê o outro. O professor, ele tem várias profissões englobadas em uma só. Então, não dá para dizer, aquele professor é mais ou menos. Se o professor for mais ou menos e pisar numa sala de aula, pega a bolsa, pega a sua pastinha e vai procurar outra coisa para fazer. Eu considero, por isso, eu digo a todos, professor hoje em dia tem que ser bom, professor é bom. Há muita diferença entre os alunos, no caso as crianças que chegam à escola ou que chegavam há 20, 30 anos e as que chegam hoje? Nossa, é enorme a diferença. Bom, há 30 anos eu não sei, né, Anselmo? Mas eu sei. Eu vou falar eu sou professora há cerca de 20 anos. Era outra realidade. O que acontecia e não era, eu vou falar para você, a forma de nós darmos aula, os professores mais antigos um pouco, a forma mudou muito pouco. O que mudou foi um material ou outro que nós utilizamos. Porém, o que dá para se perceber que acabou, que não existe mais, é o respeito. E o respeito como? Há anos atrás, os alunos eles já chegavam com aquela noção de que eles tinham que respeitar o professor. Não só o professor, eles tinham que respeitar o professor, a merendeira da escola, a servente da escola. Hoje em dia, noção nenhuma. E como amigas professoras dizem, um primeiro ano hoje em dia, você passa 3 meses só ensinando aquela criança como se sentar na cadeira, agradecer, comer um lanche de boca fechada, não bater no outro. É incrível o que parece uma brincadeira de rua colocada em uma sala de aula. Ou seja, as famílias estão delegando ou empurrando ao professor a tarefa da educação básica, educação da casa. Com certeza, com certeza. Eles tá tendo aquela. O que me parece é que a vida está tão difícil para todo mundo, tão corrida. Pai trabalha, mãe trabalha, a avó trabalha. Hoje em dia, os avós. Antigamente era aquela avó mais idosa, ficava em casa fazendo comidinha, lanchinho para a criança. Hoje não, todo mundo trabalha. Então a criança fica de um lado para o outro. E o que nós percebemos é muito engraçado, que com o passar do tempo, a criança se apega muito em nós, professores.
Você olha para ela, professor, eu posso fazer tal coisa? Você olha para ela e não responde, fala, não, né? E aí, com isso vem o quê? Muitas mães, muita família começa a demonstrar ciúmes. Ciúmes do professor. Sim, já aconteceu casos assim. A mãe fala, aí a mãe começa a fantasiar mil e uma coisas. Não é por isso. Se formos levar em conta, uma escola que passa 4 horas por dia, uma semana a professora passa frente a frente com o aluno 20 horas, direto, com ele ali, ensinando essa criança a escrever, a como responder, a falar o certo, se comportar e tudo mais. Dando até atenção que ele não teria em casa. Com certeza. Como você está lindo hoje. E é muito engraçado, porque o dia do professor, da professora, é muito estressante, muito. O pessoal fala, você trabalha também ou só dá aula? Como você dá aula, não ouvimos muito isso, você só dá aula ou você trabalha também? Nossa, 4 horas eu tenho cara a cara com o aluno, na sala de aula. O aluno não, estou sendo modesta. Os alunos, em média de 30 a 35 alunos, fechados em uma sala de aula, você imagina o que é. Professoras, quanto menor o nível do ensino, primeiro ano estão chegando com 5 anos e meio, 6 anos. Você ficar 4 horas fechado numa sala de aula com 30 crianças de 6 anos, chega uma hora que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a gente consegue passar esse tempo tranquilamente. Sabe o que tem que ser feito. Isso levando em conta que no meio sempre tem as crianças que hoje hiperativas, né? São hiperativas. Minha época eu chamava de arteiras. Que faziam arte. Eu acho que está chegando já o hiperativo, acho que já passou até, já está indo, o que é depois do hiper, o macroativas, porque é complicado. E sem contar que nós estamos competindo com o computador, o tablet. Toda criança hoje em dia é incrível, você vai em qualquer evento que for, você vê uma criança eu vi, final de semana passada, 2, 3 aninhos, a mãe já, vem, olha o seu tablet que a mamãe trouxe. Aquela criança liga aquele aparelho e faz. Eles dão aula na gente. Bom, eu levei um bom tempo aí para conseguir manusear esses instrumentos. Mas para a gente competir com o tablet, o computador, o desenho, tudo que eles conseguem ver lá é difícil. E mesmo assim o aluno ainda gosta do professor. Agora o professor, nós falamos sobre valorização, eles ganham, professor de escola infantil, assim, ganha em média 980 mil reais por mês, né? Não passa de 1.100. É mais ou menos a metade do que recebe o lixeiro. E as escolas particulares, é bom esclarecer que o Simpra é o Sindicato dos Professores, as escolas particulares são mais ou menos 2.000 só aqui em Jundiaí. Bom, todo fim de ano parece que as escolas particulares, ou boa parte delas, faz uma renovação, né? Elas fazem uma renovação, elas trocam um salário maior por um menor, é isso? Exatamente isso. O que acontece é as escolas, já muitas, a grande maioria delas, já estão passando a agir como empresas. Então, o que acontece? Se você tem um professor que você paga R$50 a hora aula para ele, esses R$50 é um valor hipotético que eu estou te passando, porque não tem dos sonhos, isso. Né? Isso. O que gostaríamos que chegasse também, né? Ou mais até que isso. Por que eu vou ficar com esse professor se eu tenho centenas aí fora que vem por 20 e é feita a troca? Bom, E nós estamos formando mais professores e hoje nós conversávamos agora há pouco sobre o FIES, que é o financiamento estudantil, que está proporcionando a formação de tonelada de gente. Quando esse pessoal receber diplomas, estarão formados o quê? Professores ou endividados? Endividados. E não é só professor, não. É para qualquer
qualquer matéria, né, da universidade, qualquer profissão. Então, a pessoa que quer ingressar na faculdade pede o financiamento. Esse financiamento já é pago para a escola e ele não vai pagando nada, ele só vai renovando a cada ano. Aí tem as medidas que ele não pode descumprir para não perder o direito ao FIES. Portanto, vamos imaginar uma faculdade que dure 4 anos. O FIES está pagando todo ano para ele, e ele sabe que quando ele se formar, ainda ele vai ter um período de tempo, para depois começar a pagar isso daí. Só que são milhões de alunos que estão utilizando isso aí, Brasil inteiro. E o pior não é isso, Anselmo. Se a qualidade fosse boa do ensino, da educação, eu teria certeza, eu estou aproveitando tudo isso daqui. É claro que daqui 4 anos eu vou arrumar emprego numa multinacional na primeira entrevista que eu for. E nós sabemos que não é isso que acontece. O que acontece? As faculdades, elas pegam alunos fiéis à torta e à direita. Antigamente, um tempinho atrás, antigamente parece muitos anos atrás, né? Vou falar de cerca de 2, 3 anos atrás, o sindicato lutava contra uma sala de aula com 100 alunos. Era um grande número de alunos, nós éramos contra, brigávamos contra isso. Eis que aparece o quê? Aparece a EAD, o ensino à distância. O ensino à distância fez o quê? Simplesmente tem faculdade que mantém um tutor, que o professor que vai atender online, ele tem o título de tutor, e um grupo com 600, 800 alunos, que chamando esse tutor pelo online, ele tem que responder. A hora que esse aluno fizer contato com ele tem que estar lá apto a responder. Então, você imagina 600, 800 alunos. Quantas salas de aula se perderam aí? No mínimo 600, 700, 800 pessoas dariam 6, 7 salas. A 100, que nós achávamos muito, hoje, se tivesse essas 100, seriam 6 salas de aula, com um professor para cada matéria. Como foi na minha época, eu fiz a faculdade, e ainda tenho faculdade presencial, que é assim, era um para português, um para estatística, um para história da educação, não é assim? Média 8 matérias, na média. Exatamente. 8 professores por classe. Sim, e conforme você mudava o ano, mudavam professores, porque cada um tinha sua matéria. Hoje o que acontece? O tutor está lá. Quando você faz sua matrícula, você leva um monte de livro para casa. Olha, é só você ler, qualquer dúvida você pergunta para o tutor, entra nesse site, peça ao tutor que ele te responde, ele te auxilia. E você acha que a maioria dos alunos vão ler isso daí? Não lê, né? Não vão ler. Aí vai lá, faz uma prova online, dá para ser feita em 100 pessoas juntas. Valendo 90 pontos. 100 pessoas, cada um dá uma opinião do que acha, aí todo mundo chega num consenso e você responde lá se é a alternativa A ou B. Essa é uma das provas. E a outra você vai fazer na faculdade, que é presencial. 4 anos se passaram e você pega o seu diploma do nível superior. Aí você vai sair para o mercado de trabalho. Você e mais milhões aí no Brasil. Acreditando que uma grama sintética possa ser adubada com adubo orgânico. Exatamente. Para encerrar, Sandra, ante essa perspectiva aí que pelo jeito não há melhora, daqui a alguns anos nós seremos cidadãos ou nós será tudo analfabeto? Eu acho que nós será tudo largado, porque você já imaginou o nosso futuro? Eu tenho medo de imaginar. Então, eu acho que você também. Desculpem-me pelo será, foi uma brincadeira nossa, mas ainda dá tempo, viu, Anselmo? Nós do sindicato, nós lutamos muito por isso. Sindicalista tem fama de ser briguento, de ser encrenqueiro, e levamos essa fama e fazer o quê? Mas nós somos muito sonhadores.
porque se nós não lutássemos pelo que a gente acredita, não tinha motivo de eu estar lá, não tinha razão para eu estar lá. Largamos família muitas vezes, largamos casa para correr atrás desse sonho, sim. E não é um sonho que é só para mim, não. Porque se eu corresse atrás do sonho só para mim, eu estaria lá fazendo uma outra faculdade, se eu quisesse ganhar mais dinheiro, uma faculdade com uma outra profissão, ou estaria fazendo um outro curso. É um sonho que nós sonhamos coletivamente, é para a categoria. E nós esperamos muito que os professores, porque não chegamos ainda no fundo do poço. Porque conforme muitas pessoas dizem, quando está no fundo, você não tem mais para onde ir. Aí é só subir. Ainda eu acho que não chegamos, mas logo, logo começaremos a subir, sim. Porque, professor, ninguém estava passando na frente da escola, foi pego e colocado lá. Nós temos muito tempo de estudo, nós temos muita dedicação, nós gastamos dinheiro com curso, sim. E essa história de que a educação está como está, porque professor precisa se aprimorar, precisa fazer novos cursos e estudar, alguns. Mas um professor desse, eu te garanto que não está numa escola particular dando aula, numa sala de aula. Os que estão lá estão porque são bons. Então, vamos sim, vamos buscar o reconhecimento que nós temos que ter e é mais do que merecido. Bom, e para encerrar, só um lugar comum, eu vou roubar as palavras da Sandra, que sem professor não existe médico, não existe engenheiro, não existe advogado e não existe nem professor.